Pir Marcondes, que legal ter você aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maurício. Um prazer sempre estar com você. A gente se conhece há muito tempo. As nossas histórias se cruzaram N vezes, continuam se cruzando. Então é um prazer imenso estar sempre falando com você. Sem dúvida. Pir, você é um cara fantástico, uma referência no nosso mercado, né, no mercado de comunicação e agora no mercado de investimentos, e abordou o tema sempre de uma maneira muito didática, né? E eu queria aproveitar aqui o teu tempo para a gente falar um pouquinho sobre investimento, com toda essa didática. Já vi que você fez uma série aí de pesquisas, de matérias, né, endereçando um pouquinho esse mundo de investimento, e talvez aqui quem está nos assistindo deva perguntar, mas como é que funciona, né, esse universo de investimentos, quais são as categorias, né? Começa ali com anjo e passa por uma série aí de outros níveis, né? Até chegar no Series blá 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 e um IPO finalmente, né? Como é que é essa Isso. sopa de letrinhas desse mercado? Então, um pouquinho já como você está comentando, né? As empresas normalmente nascem pequenas, né? Elas nascem de alguma ideia, de algum projeto e de algum objetivo, de algum empreendedor ou empresário, e normalmente nascem pequenas. E aí elas normalmente também passam por uma jornada, né? Essa jornada hoje em dia ela tem ficado cada vez mais característica e no sentido de que ela tem observado certos caminhos mais ou menos standards, vamos dizer assim, né? Então, um pouquinho o que você falou. As empresas, vamos dizer genericamente, elas nascem em startups. Startups são empresas que nem empresas a gente pode dizer que sejam, porque elas são é, empresas ainda embrionárias, são estruturas embrionárias, e as pessoas, inclusive do mercado de investimentos, acham que, inclusive, uma startup ainda não é mesmo uma empresa. Então, ela começa pequena, geralmente necessitando de investimentos, que é o nosso tema aqui, e aí, nesse caso, a gente está falando do investimento anjo, né? É aquele investimento bem no início, early stage, em que as empresas necessitam desse capital. Às vezes esse investimento anjo vem através de friends and family, né, como os americanos falam, que são amigos e a família. Às vezes o próprio empreendedor tem algum dinheiro, ele investe ali na empresa, e aí começa o ciclo, né? A empresa passa normalmente por esse ciclo de investimento bem inicial, que a gente chama aí de pré-seed, né, um investimento bem early stage mesmo. Depois, ela sobrevivendo, e algumas não sobrevivem, essa é uma história dura, né, mas muitas empresas acabam não vencendo o primeiro ano de vida, muitas delas. Né? Mas continuando a história e a jornada, elas passam ali pelo investimento seed, que é um investimento semente, como o nome diz, né? Já é um investimento geralmente mais estruturado. Quem faz investimento seed já são empresas ou grupos ou investidores que têm um pouco mais de estrutura. E aí você vai indo para o investimento já de early stage, de scale-up. São empresas que já estão começando a ter tração, são empresas que já estão buscando alguns vários milhões, eu posso dizer alguns tamanhos de cheque que são característicos de cada uma dessas fases, mas aí elas vão crescendo como scale-ups e aí já entram no ciclo que você mesmo comentou, Series A, Series B, Series C, e algumas vão chegar até o IPO, que é a abertura de capital em bolsa de valores. Né? Essa é uma jornada assim, muito clássica que eu acabei de descrever, estou descrevendo de uma forma bastante sumária e rápida. Mesmo ali no early stage, ali que eu falei do investimento anjo, hoje existem no Brasil grupos estruturados para fazer investimento anjo, né, que é aquele investimento ali do início, como eu comentei. O que quer dizer grupos estruturados? São
empresários, empreendedores e investidores que se juntaram para apostar nas empresas nesse estágio muito inicial. No Brasil, isso é um movimento recente, não havia dinheiro para esse tipo de startup, né, aquela lá do início. O dinheiro existia dos fundos de venture capital, que são fundos que já vão no momento em que as empresas estão no estágio de scale-ups, em que elas já estão crescendo, já estão tracionadas. Normalmente os fundos de venture capital operam aí. Eles não tinham dinheiro para o early stage, para esse momento da startup mesmo. Agora já existem organizações, não são fundos de investimento propriamente, mas estão ali bem no início, apoiando esse momento que é crítico para qualquer startup, né? Para pegar um pouco, para dar uma noção de valores, a gente está falando de cheques e de investimentos que vão desde 200, 300, 400, 500 mil reais, aí nesse estágio inicial. Alguns desses grupos já estão hoje chegando até quase 1 milhão de reais. Aí depois você já salta para cheques de 3, 4, 5 milhões, até que você chegue em cheques que vão acima de 20, 30, 50 milhões de reais, já são para aquelas empresas que já estão escalando a montanha, já são as scale-ups que eu me referi. Todo esse ecossistema ele foi se configurando no Brasil nos últimos 10 anos para ficar desse jeito que eu acabei de dizer. Existiam falhas, elos da cadeia que não aconteciam aqui no Brasil. Agora já existem. Então, a gente pode dizer que, do ponto de vista estrutural, o Brasil já conta hoje com elos, todos os elos da cadeia tradicional. Lá na frente, eu esqueci de dizer, você tem lá na frente, eu quero dizer, quando as empresas estão maiores, esses cheques maiores são geralmente passados pelos grupos de private equity. Aí já são fundos, às vezes, internacionais, inclusive, que têm valor para investir valores de cheque bem maiores, né? Então é isso, Maurício. Em linhas gerais, eu sei que eu estou contando para você, eu sei que você sabe de tudo isso, mas aqui para os nossos ouvintes e pessoal que está nos assistindo, talvez seja uma informação curiosa para entender a cadeia de valor. Não, super importante, Piri. E até queria abordar aqui um pouquinho do lado do investidor, né, e ao mesmo tempo do lado do empresário, né, do empreendedor. Como é que na cabeça, né, do investidor essa aposta, né? Porque na verdade você tem lá uma série de dados, como você comentou, existem muitas startups que passam arrebentação, outras não, né? Então ele sai daquela comodidade, vou investir, né, em fundos, em ações ou renda fixa. Não, eu vou apostar que estas startups têm aí um potencial para atravessar a arrebentação, e eu vou continuar com essa startup durante um determinado período, né? Como é que ele enxerga assim o momento da decisão? Como é que ele avalia um business plan? Como é que ele investe? Que segurança que ele tem no investimento? E como é que ele enxerga a saída dele, né? Neste processo para ter a rentabilidade necessária? Tá legal. O investimento em startups e nesse mercado todo que a gente acabou de descrever é um investimento caracteristicamente de risco. Então, ele contém sempre algum grau de risco e baixo grau de certezas, né? Embora, dependendo da startup que nós estejamos falando, dependendo da infraestrutura que a gente consegue construir embaixo dela, você consegue talvez algum colchão de certezas, né, para o seu investimento. Mas o investimento em startups, e nesse mundo que a gente acaba de descrever, do empreendedorismo, de um modo geral, ele faz sentido, muitas vezes, quando o mercado de ações, o mercado financeiro clássico, né, de investimentos ou em bolsa, ou em ações, etc., ele começa a ser um investimento que tem alguma segurança, mas ele guarda uma rentabilidade que não é muito atraente. No caso de empresas como startups como essas que nós estamos falando, o investimento feito ele pode render absurdamente muito mais do que os investimentos no mercado financeiro tradicional. É isso que começa a atrair muitos dos investidores.
Os investidores iniciantes, e há, assim como as startups iniciantes, há também um perfil de investidores que são iniciantes. São investidores que desconhecem esse mercado. Tem muitos investidores desse perfil hoje no mercado brasileiro, um pouco por conta do que eu acabei de contar. Esses investidores, eles tentam se aglutinar naqueles fundos que eu comentei, que são grupos de empresários e investidores que juntam para fazer investimentos em conjunto, todo mundo junto, né? E aí esse investidor iniciante, ele se sente um pouco mais seguro. Notadamente, o investimento em startups, como eu disse, contém um grau de risco, porque a startup, mesmo que ela seja muito bem fundamentada, os empresários ou empreendedores sejam mais sólidos, os números são projeções absolutamente, quase um guessing, assim, né? Você estima, você imagina que aquela startup vai ter um determinado volume de crescimento e vai se projetar no mercado de uma forma bem sucedida. Os números que tem nas planilhas, existentes nessas planilhas, que os investidores têm acesso, eles contam uma história. Essas histórias são mais ou menos sólidas, mais ou menos potencialmente verdadeiras, digamos assim. O investidor tem que lidar um pouquinho com isso. No ciclo de aprendizado do investidor, ele vai entendendo, ele vai começando, quando você começa a fazer isso com alguma frequência, depois de um ano de você passando por digamos, por um teste de mercado, tendo visto várias startups se apresentarem para você julgar se vai fazer o seu investimento ou não, você começa a aprender alguns truques, né? Você começa a ver se o empreendedor ele tem solidez ou não, se aquele mercado que ele está atuando é promissor ou não. Tendencialmente é bom você investir em mercados que estejam em fase de crescimento. Se aquela plataforma, aquele produto, aquele serviço que o empreendedor está criando, ele é disruptivo ou não é disruptivo, ele realmente tem ou não tem chance de ser uma novidade na cadeia de valor onde ele está se inserindo. Quando isso acontece, isso é positivo, sempre contém o risco. Mas apostar naquelas que estão desrompendo a cadeia pode ser uma vantagem competitiva importante. O tempo inteiro, o investidor ele fica olhando as planilhas de Excel, né, com alguma dúvida. Isso faz parte do processo. Quanto mais conhecimento financeiro ele tiver, melhor para ele. Aqueles que não têm, não dominam o conhecimento financeiro, é o meu caso, eu não sou um conhecedor profundo do mundo das finanças. Eu aprendi ao longo do tempo enxergar por trás do Excel, né, nas entrelinhas do Excel. Mas é um ciclo de aprendizado, como eu fui falando. Mesmo quem não tem, como eu, esse skill financeiro, vai aprendendo ao longo da jornada. Já quando a gente chega ali em cima, os fundos de venture capital, que são o estágio imediatamente posterior a esse inicial, esses já são investidores já muito seguros, eles têm o que eu chamo de um playbook, né? Eles têm lá uma bíblia, digamos assim, e eles seguem determinados padrões e raramente eles fogem desse padrão. Eles buscam empresas que são escaláveis, buscam empresas de alta rentabilidade, buscam empresas que possam retornar o investimento deles em 7, 5, 7, às vezes até 10 anos, com alguma solidez. Eles ouvem diariamente o pitch ou a apresentação de, às vezes, uma dezena ou mais de empresas por dia, dependendo do tamanho do fundo, e vão selecionando, né? Então, o investidor de venture capital, ou os fundos de venture capital, eles são um pouco mais seguros, porque eles têm toda uma metodologia de avaliação das companhias. Finalmente, os investidores lá da ponta da cadeia, já maiores, né, essas são empresas já muito bem estruturadas, são investidores que olham investimentos maiores, as certezas são maiores ali também, os cheques são maiores também, o dinheiro investido é muito maior, portanto o risco financeiro ele tende a ser maior no sentido dos volumes, né, mas ele tem algumas outras seguranças porque a empresa já fez uma jornada de algum sucesso ao longo desse tempo todo, né? Então eu procurei sintetizar aqui como é que os investidores olham cada um desses investimentos, sempre tendo em mente que tem sempre algum grau de risco o tempo inteiro.
Não, perfeito, acho que ficou muito claro. E para o lado do investido, né? Para o lado do empreendedor que está lá precisando captar recursos, antes precisava aí contar, né, como você citou aí, com a família, com capital próprio, com investimento em banco, com taxas de juros obscenas, né? Obscenas. Mas ao mesmo tempo ele pensa, né, poxa, eu vou diluir um pedaço da minha companhia no momento, no estágio A, no B, no C, no D. Quando eu chegar lá longe, eu talvez tenha muito pouco da companhia, mas de uma companhia muito maior. Como é que Maior. você entende isso? É bastante bem assim, Maurício. É uma troca que muitas vezes é dolorosa para o empreendedor. Ele criou a companhia, ele e um ou outro sócio juntos ali, ou sozinho, geralmente com um ou mais sócios, eles detêm ali 100% da companhia. Se teve algum family and friends ali que eu me referi, eles acabaram dando para a família ou para os amigos um pouquinho do equity, né, de participação societária na empresa, geralmente muito pouco, né? Então, digamos, o controle da companhia ainda está muito majoritariamente na mão do empreendedor de início, né? Esse cara que está começando. Ao longo da jornada, ele vai ter que, de fato, conviver com essa dor, que é ir cedendo um pouco, um pedaço do seu cap table, que eles chamam, né? Que é o composto total dos investidores que compõem o conjunto de ações de uma determinada empresa, que detém essas ações. Então, eles vão começando a ter que abrir um pouco essa participação e o equity, né, a participação dele na empresa. Ele vai perdendo ele vai deixando de ser tão majoritário assim, né? Cada caso é um caso. Eu conheço startups que têm no seu cap table 25 investidores. Os empreendedores originais já não detêm mais de 50% do capital da companhia, detêm 30%, 20%. No entanto, eles acreditam que, mesmo assim, ter 20% ou 30% de uma companhia que pode valer muitos milhões é melhor do que você ter 70% ou 80% de uma companhia muito pequena, né? Como eu disse, cada caso é um caso. O julgamento do que é certo e do que é errado vai depender muito do momento do empreendedor, muito do momento do mercado, muito das oportunidades que estão na mesa, muito da coragem desse empreendedor. São decisões subjetivas muito particulares que envolvem até a vida dos empreendedores, porque aquela empresa muitas vezes é a vida deles ou é o futuro imaginado, idealizado da vida deles. Então, assim um momento de dúvida aí. Eu tendo a achar que, se for feito com alguma parcimônia, com alguma calma, você abrir um pouco do teu capital para participação de investidores é positivo. Eu não acho isso negativo. Eu acho que é uma parte do jogo importante para você conseguir alavancar o seu negócio que de alguma forma. Você sozinho, sem investimento e com 100% das ações, não ia conseguir mover a agulha dos negócios da sua companhia. Então, tem sim um cuidado, ser majoritário, ter mais de 50% e, portanto, o controle da companhia é desejável, sem dúvida nenhuma, mas, como eu disse, mesmo assim, em alguns casos que as companhias já estão um pouco maiores, vale a pena você abrir, inclusive, o controle em busca de uma companhia maior. Não, perfeito. Ao mesmo tempo, Pierre, esse capital que não só, né, financeiro propriamente dito, mas intelectual, como é que um fundo, né, no sentido de advisory, agrega, né, aporta a uma empresa, né? Como é que eles estão estruturados? Porque você comentou, às vezes tem fundos aí que tem mais de 160, 180, 300 investidores por trás, né, ou grandes bancos por trás, que dizem, pô, esse negócio aqui, eu rapidamente conecto aqui, conecto lá, ele dobra o volume, né, ele cresce muito Verdade. rápido, então tem todo aí um skill, né, uma inteligência, um planejamento por trás. Como é que você enxerga isso e como isso ajuda esses empreendedores? É verdade, Maurício. O que o fundo traz, os fundos, ou qualquer investimento estruturado, né, e mais bem estruturado, traz de vantagem para o empreendedor,
são os mecanismos de governança, de compliance e cuidados e práticas e processos que esses fundos acabam trazendo para dentro da startup. Muitos empreendedores não gostam disso porque é muito mais fácil você fazer a gestão e a governança da sua empresa do jeito que você bem entender, não ter que dar satisfação a ninguém, mas quando entra um fundo, qual é a troca que se faz aí? Ok, você perde um pouco da sua autonomia, as decisões já não são tomadas só por você, você tem que partilhar essas decisões com grupos de investidores que não são exatamente do seu círculo de amizade, nem tão próximos assim, são investidores que você conheceu meses atrás, muitas vezes, e você tem que compartilhar com eles algumas decisões. O que é o bom disso? É um pouco o que você falou. Esses fundos, eles trazem uma conexão muito grande com o mercado que você sozinho talvez não conseguisse. Eles trazem práticas de gestão que você sozinho muito possivelmente não ia conquistar nem implantar na sua companhia. É positivo isso? Tendo a achar que sim. Ingessa um pouco? Sim, ingessa um pouco. A troca é que você ganha solidez de gestão na sua companhia. E uma empresa que não tenha solidez de gestão, em algum momento dessa subida que a gente descreveu aqui na cadeia, né, em algum momento ela vai ter problema. Se ela não tiver solidez de gestão, quando ela for ficando maior, ela terá que ter obrigatoriamente solidez, consistência, estrutura de gestão mais elaborada, mais bem concebida e gerida, né? Então, os fundos fazem esse papel. Eles trazem um pouco de estratégia, trazem um pouco de organização, trazem um pouco de processo. Às vezes é chato, às vezes os investidores, dependendo do fundo, são chatinhos, digamos, no controle, porque tem lá toda uma metodologia que precisa ser seguida. A vantagem disso é que você organiza um pouquinho melhor a sua empresa. Então, eu acho que tem, de novo, o trade-off aí de ter vantagens e um pouco de desvantagens, mas no final acho que acaba valendo a pena. Sim, vale muito a pena, não só, como você citou, pela organização e estruturação, mas também para preparar para o próximo estágio, né? Porque Verdade, é isso aí. tem que estar lá muito, muito bem preparado. E Pir, você comentou que você tem aí fez uma série de investimentos, né? Como pessoa física no passado. E como é que foi essa jornada? Como é que você chegou na pipeline? Como se estruturou a pipeline? E o que faz a pipeline hoje? Claro, vamos lá. Tem dois lados, essa sua pergunta tem duas respostas, digamos assim. Tem um lado meu, não, vamos começar ao contrário, vamos começar pelo lado da Pipeline. A Pipeline é uma empresa de M&A que é focada no mundo de tecnologia. Ela nasceu hoje há quase 8 anos atrás. Quem criou a Pipeline Capital foi o meu sócio Alonso Rachevski. Ele é um cara que vem do nosso mercado de marketing, comunicação. Ele conhece bastante de finanças, conhece bastante de negócios, conhece muito de tecnologia, teve agências de propaganda digitais no passado, vendeu para grandes grupos, tem experiência associada no mundo do marketing, comunicação, tecnologia e o mundo das finanças e negócios, digamos assim. Então ele é um cara que compõe muito bem, ele é o todo do Alon, é um cara muito completo para fazer um empreendimento como esse que ele criou há 8 anos atrás. Iniciou focado no mundo do marketing tech, do e-commerce, fazer M&A nesse mercado, mas foi se diversificando e foi entrando para o mundo do e-commerce, foi entrando para o mundo de outras verticais. Hoje, dentro da Pipeline Capital, a gente tem 6, 7, 8 verticais que a gente opera, desde fintechs, health techs, edutechs e por aí vai, os techs todos aí, ou pelo menos uma parte deles, e a gente foi se diversificando. Então, um pouquinho essa história da Pipeline. Eu, dentro da Pipeline, eu conheço o Alon há muitos anos, ajudei a fazer alguns negócios da Pipeline Capital, nos últimos 6, 7 anos, ainda não era um sócio estruturado e oficialmente sócio, estava no grupo Meia Mensagem antes. Assim que eu saí do grupo Meia Mensagem, agora já faz 1 ano e meio isso, eu me oficializei como sócio da Pipeline Capital e ela é uma empresa que está aí nesse mundo de investimentos que nós estamos conversando, mas no âmbito de fusão e aquisição de empresas, é uma empresa de M&A. Do meu lado, pessoa física, eu também é mais ou menos nesse período, 6, 7 anos, mais para 7 anos, eu comecei a fazer advisory,
para startups. Eu sempre gostei muito desse mundo de startups e do que elas representam para as economias. Eu acho as startups vitais para a oxigenação e desenvolvimento e disrupção e inovação das economias, de um modo geral, não é só no Brasil, em todo lugar é assim. E eu sempre me fascinei por esse mundo. E aí comecei a, primeiro, fazer advisory em troca de equity. Então, eu emprestava meus cabelos brancos, meu conhecimento, meu network, minha capacidade de alavancar investimentos e conquistava um pedacinho de equity, sempre um pedaço minoritário de equity, né, de participação nessas startups. Depois eu fui vendendo algumas startups e fui tendo recursos para fazer investimentos financeiros mesmo na pessoa física, né? Venho fazendo isso já há uns 3 anos aí, investimentos financeiros mesmo, né? De tempos para cá. Me capitalizei de alguma forma e estou fazendo esse investimento. Para mim é uma aventura fascinante. Eu acho que um dia isso vai ser minha aposentadoria, digamos assim, no sentido de que vai ser aquilo que eu acho que vou mais gostar de fazer, né? Porque eu bebo dessa inovação, dessa juventude, desse gás que as startups trazem, né? É algo que me oxigena muito, oxigena a minha cabeça, me oxigena como pessoa, como empresário, como investidor, e o meu intelecto, digamos assim, se nutre muito da novidade que essas empresas trazem. Então, é algo que eu imagino que siga fazendo enquanto eu puder ao longo da minha vida. Uau! É bom, depois de tanto aprendizado, né, tanta conexão, relacionamento, networking, né, tá na hora de desfrutar um pouco, né, e já Isso aí. planejando o futuro. Estou planejando já o meu voo, minha aterrissagem, mas continuando no voo. Muito bom, Pia. Assim, para esses empreendedores, investidores que podem contar agora com todo esse ecossistema, né, que está implementado no Brasil, quais são as dicas, né, que você, com a experiência que tem, dá para esses empreendedores, né? Quais são os cuidados que devem se ter, né? Quais são, talvez, as melhores dicas, né, para o sucesso estruturado? Legal. Como eu comentei na nossa conversa aqui, existem hoje grupos. Eu acho que começar dentro desses grupos que eu citei, que já estão estruturados e acolhem exatamente investidores, empresários que queiram começar, às vezes são executivos muito bem-sucedidos, ou não necessariamente bem-sucedidos, executivos de um modo geral, bem-sucedidos, eu digo, não precisa, ninguém precisa ser rico para fazer investimento nesse mundo que nós estamos conversando aqui. Não estamos falando de grandes valores, estamos falando de valores que podem começar com 20, 30, 50 mil reais. É algo que para determinados profissionais, executivos, e aí empresários, aí esse passa a ser um valor, são valores muito pequenos, mas eu recomendaria que começasse nesses grupos estruturados. Tem dois, particularmente, que me vêm à mente, que eu posso citar, mas são apenas exemplos. Tem vários que esses iniciantes investidores podem procurar. Um deles é o BR Angels, que eu adoro, foi montado pelo Orlando Sintra, é genial, porque lá você é acolhido, lá você aprende, lá você conhece mais de como fazer investimentos, conversa com as startups, tem um monte de gente igual a você ali, faz pequenos investimentos, não são cheques altos, e você vai aprendendo. O outro é o Poly Angels, me lembrei de um terceiro. O Poly Angels de ex-engenheiros formados pela Poly, mas aí já tem um monte de gente que não é exatamente da Poly, ficou um grupo grande também, mesmo são sistemas um pouco diferentes entre si, mas tem o mesmo acolhimento, processos parecidos de algum jeito, de selecionar startups e o o investidor vai aprendendo, né? E tem um outro que chama Smart Money, que é do Fábio Póvoa. O Fábio Póvoa foi um empreendedor, na verdade, que fundou a Movile. Todos conhecemos a Movile, que é dona do iFood, uma empresa gigantesca hoje. O Fábio foi um dos fundadores lá em Campinas ainda, vendeu a participação dele na Movile há algum tempo e montou um fundo que chama Smart Money, porque ele faz muito questão do smart,
né? Ele é um cara que pega a startup no colo, dá mentoria, pega uma a uma, tem um cuidado muito especial. Conviver com o Fábio é uma aula muito grande. E ele acolhe investidores de todos os tipos ali para investir junto, co-investir junto com eles. Então, eu recomendaria esses grupos para o início da jornada. Muito, muito bom, Pedro. E na questão específica da pipeline, né? Queria abordar duas coisas. Qual o estágio que vocês estão hoje, né? Tá. Como vocês estão crescendo? E no nome, né? Merge and Acquisition. Como é que é o merge, né? Como é que vocês praticam essa questão de fusão? Tá legal, vamos lá. Ela está num momento mágico, a companhia, no melhor sentido possível. A empresa, como eu disse, veio crescendo nesses 8 anos, mas de 1 ano e meio para cá, 2 anos, ela deu uma rampada gigantesca. Acho que fruto do momento da economia, fruto de um pouco de tudo que a gente está falando, que os investimentos começaram a sair do mercado financeiro e começaram a ser alocados nesse mundo que nós estamos conversando, que é um investimento em empresas, de um modo geral. Hoje você vê grandes companhias criando áreas de M&A dentro das suas estruturas, ou seja, todo mundo está de alguma forma querendo comprar empresas ou se fundir com empresas para acelerar o seu crescimento. A Pipeline está surfando essa onda, até agora não tomamos nenhum caldo grande das ondas aí, ao contrário, o nome Pipeline é de uma praia do Havaí, o meu sócio aluno ele é surfista, a gente está pegando essas ondas muito bem, graças a Deus, então a companhia está crescendo muito, a gente tem lá 70 ativos, que a gente chama, são empresas que a gente está ajudando, né, a serem vendidas, né, buscando ou oportunidades de fusão ou de venda. São 70, temos 35 funcionários, indo para 40 até o final do ano. A empresa está crescendo, então, de verdade, a gente está num momento muito bom da empresa, achando que esse ano vai. Quando chegarmos ali em janeiro, fevereiro do ano que vem, se a gente olhar para trás e olhar os últimos 12 meses da Pipeline Capital, nós teremos feito perto de 10 ou 12 negócios. Terão sido quase um por mês. Sendo que, na verdade, não foi assim tão certinho, vai ter meses em que a gente terá feito 2 negócios, ou de venda ou de fusão de algumas empresas. Então, esse momento, eu acho que o setor de M&A não é só a Pipeline que está surfando essa onda, evidentemente tem um monte de empresas de M&A também pegando esse movimento, né, muito positivo. Acho que todas elas, de um modo geral, estão indo bastante bem. Quanto à fusão, é um momento específico dessa jornada das empresas, né? Porque muitas delas, quando chegam aqui na Pipeline, elas ainda não estão prontas para serem exatamente vendidas do jeito que elas estão. Por quê? Porque tem algumas coisas que seria melhor que elas tivessem dentro de si, ou que pudessem oferecer ao mercado, mas que sozinhas elas não conseguem. Então, uma das formas de você melhorar o ativo ou melhorar aquela companhia que chega aqui não tão pronta para a venda é você se fundir com uma ou até com duas ou até com mais empresas e aí você criar uma empresa resultante mais sólida, mais pronta para o mercado, mais valiosa, mais interessante para os investidores ou para eventuais compradores futuros. Então, esse é um processo que a gente tem muito carinho. Nesse momento, aqui na Pipeline, nós estamos fazendo 4 processos de fusão entre as empresas, algumas delas fusão inclusive entre as empresas da própria Pipeline, que quando você tem 70 empresas dentro do seu ecossistema, como é o nosso caso, você começa a ter uma variância muito grande de oportunidades e você começa a juntar os pontinhos, né? Você pega uma empresa que tem determinada carência, pega outra que tem outras carências e você vê que juntando as duas, elas podem ficar mais sólidas. Estamos fazendo coisas assim entre muros, né? Aqui dentro de casa, com empresas que são, ambos os lados são nossos clientes, né? Então, o mundo de fusão é muito interessante para determinados estágios de evolução das empresas, porque eles mitigam determinadas falhas ou complementam a oferta de valor da companhia para o mercado e para os investidores também, né?
Sim. E, Peter, estamos chegando aqui no nosso tempo, mas eu queria fazer uma Claro, última pergunta relacionada à pipeline. Qual é o tipo de empresa, né, que vocês estão buscando? Para quem está nos assistindo, falar, ah, poxa, eu vamos lá. vou falar com a pipeline, vou ligar para o Pia. Quem é que vocês estão procurando? Pode ligar. Boa. Pode ligar, me mandar WhatsApp, LinkedIn, o que quiser. É assim que a gente ganha a vida, né? A gente recebe muito bem as empresas que nos procuram, obviamente, é nosso interesse. Então, a pipeline hoje, ela está buscando essencialmente, não quer dizer excludentemente, mas essencialmente, o nosso patamar de empresas que a gente está trazendo para dentro de casa são empresas que têm faturamento ali da ordem de 20, 25 milhões para cima. Há pouco tempo atrás, a gente até trabalhava com empresas um pouco menores do que isso. Mas o que está acontecendo? A empresa, como eu disse, está crescendo, a gente está vendo oportunidades nesse estágio um pouquinho mais evoluído da cadeia e estamos dando preferência para esse crescimento a partir de empresas que tenham esse nível de faturamento de 20, 25 milhões. Esse é o nosso sweet spot, né, como eu disse. Não quer dizer que empresas que não faturem isso, muitas vezes não possam trabalhar conosco, porque muitas vezes, e já aconteceu algumas vezes, a gente olha para a empresa e fala, opa, essa empresa não chegou nos 20, 25, mas ela não só vai chegar, como ela pode superar muito isso, e vale a pena, dependendo da companhia, é claro, dos empreendedores, uma série de itens que a gente analisa, né, elas podem ser muito vantajosas, até você pegá-la um pouco menor e ajudá-la a crescer e fazer uma saída. A gente se remunera na saída da companhia. Né? Quando a companhia é vendida, a gente ganha um pedaço da transação. É assim que a gente se remunera. Essencialmente, esse é o nosso modelo, que é o modelo clássico de M&A. Não, fantástico. E as empresas precisam estar no Brasil, elas precisam eventualmente estar no setor de tecnologia digital? Como é que é o filtro? Tá, o filtro. Então vamos lá. Sim, tem que ser de tecnologia. A gente não trabalha com empresas que não tenham nada de tecnologia. Não significa que necessariamente tem que ser uma empresa de tecnologia. Ela precisa, para no nosso olhar, né, no nosso critério, na nossa tese, elas têm que ter um pouco, trabalhar com alguma camada de tecnologia. Esse é um princípio que a gente leva bastante a sério. Ela não precisa estar só no Brasil. A gente ampliou. A Pipeline Capital tem hoje operação na América Latina, na Europa, estamos trabalhando nos Estados Unidos. Em todos esses lugares, a gente trabalha com companhias. Ou leva companhias aqui do Brasil para esses mercados, tem tido esse movimento, estamos começando a fazer, que é o cross-border, né? A gente leva companhias daqui para fora, assim como estamos trazendo companhias de fora aqui para atuarem aqui no Brasil. E aí, às vezes, buscar investimentos aqui no Brasil, buscarem parceiros estratégicos aqui no Brasil. Estamos fazendo também de dentro para fora esse movimento de cross-border associado com algum investimento. Então, não precisam ser brasileiras, majoritariamente as empresas que atuam conosco são brasileiras, mas eu diria que já temos aí de 5 caminhando para 10% em algum tempo de empresas que não são brasileiras. Olha, Pir, que incrível ter a oportunidade de trabalhar contigo, de receber aporte de capital, ao mesmo tempo poder avaliar fusões e aquisições, participar em outros mercados também mais maduros ou vir de mercados mais maduros para o Brasil, que sem dúvida uma grande potência, né, para a Sim, aceleração do crescimento, sem é dúvida. muito interessante. E eu realmente tive a oportunidade de conhecer você, outras pessoas aí do time, fico muito bem impressionado e Que esse bom. sucesso que vocês estão tendo não é por acaso e é só o começo. Legal, querido. Que bom, eu adorei suas palavras, espero que você esteja correto. A gente acredita nisso também. A gente acha que temos muito futuro aí pela frente. Quem quiser entrar em contato conosco é só entrar lá no nosso site, ou me procurar no LinkedIn, ou enfim, pode me achar aí. Eu teria o maior prazer de conversar. Esse é o nosso mundo, é isso que a gente faz. A gente acredita muito que a gente ajuda os empreendedores, né? Aliás, é o nosso mantra número um, assim, em cima de de um decálogo que a gente tem dentro de casa, é ajudar o empreendedor. Isso não é da boca para fora, porque se a gente não fizer isso, a gente não está fazendo o melhor negócio, nem para ele, nem para nós, né? Então, antes de tudo, é inteligente, mas somos todos empreendedores aqui, todos nós tivemos e temos
como eu acabei de dizer, a minha história é investimentos e outras empresas. A gente acredita muito no empreendedorismo como uma saída, uma das saídas para o país. Então a gente acredita muito no empreendedor, a gente ajuda o empreendedor e, portanto, quem nos procurar vai ter uma acolhida. Pode ser que não dê certo de a gente trabalhar juntos, mas se a gente trabalhar juntos, pode estar certo que a gente vai acompanhar a jornada, ajudando muito o empreendedor a ser bem-sucedido. Uau! Muito bem, Pir. Muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade. Imagina, Maurício, que legal estar sempre conversando com você. Espero que a gente possa ter, de alguma forma, esclarecido alguma coisa e ajudado as pessoas para conhecer um pouquinho esse mundo.